Eu sou o Omaile, pós-doc pela Universidade de Coimbra e nós vamos agora a um vídeo totalmente prático. Perfeito? Quanto você ganha hoje, quanto você paga de imposto hoje e quanto você vai pagar depois da reforma tributária. Então é o seguinte, eu vou fazer simulações, tá? Caso eu não tenha feito aqui, eu não faça nesse vídeo a tua faixa de renda, você pode me mandar um scrap, Todo mundo lembra o que é scrap? Era a mensagem que você mandava no Orkut, olha só. Brincadeiras à parte, você pode me mandar um direct, pode me mandar um WhatsApp, que aí eu entrego a sua realidade, tá? Só recapitulando, nós temos uma alteração dos tributos, COFINS, PIS e ISS para IBS e CBS. E nós temos um aumento considerável da alíquota. Para quem é do interior, vai ter um peso maior. Para quem é das capitais, vai ter um peso menor, porque o ISS, que é municipal, normalmente nas capitais, tem a alíquota de 5%, tá? Por exemplo, em muitas cidades do interior paulista, esse imposto é 2,01, 2,5, 3. Então, nós teremos um salto maior da tributação para o interior, não só paulista, por evidência. Tá bom? E agora eu vou fazer a seguinte simulação. Eu vou pegar aqui uma PJ. Pessoal, quando eu falo de PIS, COFINS e ISS, eu estou falando de PF? Nunca. PF não é prato feito, é pessoa física. Tá? Fica comigo que você passa de ano, tá bom? Eu estou falando de PJ. Peguei uma PJ aqui de um único médico, para ficar fácil, para todo mundo entender com tranquilidade, que ganha 50 mil reais. Que a empresa fatura 50 mil reais. Tá bom? Quanto que esse profissional paga de imposto hoje? Eu não vou falar de imposto de renda e contribuição social, porque isso a priori não será alterado. Eu estou falando exclusivamente, para ficar bem claro e até exaustivo, de PIS, COFINS e ISS. Programa de Integração Social, Contribuição com Finalidade Social e Imposto sobre Serviço. Ok? Vamos lá. Como que funciona hoje? Pega uma caneta, dá pause agora, pega uma caneta, um lápis e um papel, anota isso aí. Anota, tá? 50 mil reais o faturamento da empresa desse médico, ele trabalha sozinho, tá bom? Eu até usei 50 mil, por quê? Porque se esse médico fatura 50 mil, ele tem 50 mil de lucro? Não. Então ele vai entrar no imposto do alta renda, dos super ricos? Não, porque eu tenho que ter 50 mil de lucro, titularizado também como dividendos. Beleza? Vamos lá. Esse cara mora na capital, a empresa dele trabalha e ele tem endereço comercial da PJ na capital. Por isso, ele paga 5% de ISS. Não importa se é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Natal, Fortaleza, Salvador. 5%. Tá? Como que esse cara paga imposto? Ele paga 3% de COFINS, R$ 1.500. 0,65 de PIS, R$ 325. E 5% de ISS, R$ 2.500. Quanto que dá isso? 8,65%, que soma R$ 4.325. Tá bom? E aí a gente vai trazer aqui uma tributação nova que vai chegar a R$ 5.600. Quando eu somo IBS e CBS, eu saio de 8,65 e vou para 11,20. E aqui ainda a gente tem uma celeuma, a gente tem um imbróglio. Tem especialista falando 10,9, tem especialista falando 11,20. Para ser sincero, ainda ninguém tem certeza absoluta. Por que eu uso 11,20? Eu tenho parâmetro e critério. Eu pego 28%, desconto 60%,
subtraio, me sobra isso. Então, isso é o que eu tenho como parâmetro legal. Tá? Quem está trabalhando com 10,9 está trabalhando ainda, às vezes, num ponto que merece ainda crivo, certeza. Aqui eu já tenho a certeza. Perfeito? Beleza pura. Quanto que esse médico vai pagar de imposto a mais? R$ 1.275, que significa 29,48% a mais de imposto. Ok? Se essa empresa é do interior e tem uma alíquota de 2,5%, esse médico sai de 6,15 para 11,20. Ele pagava 3.075, passará a pagar 5.600, um aumento de apenas 82,11% na tributação. Claro que sempre tem como ficar pior. E nesse contexto, vamos avaliar aqui para aquelas cidades mais interioranas que terão aí um aumento ainda maior. Analisando uma cidade que tem o ISS de 2%, o médico paga no total de 5,65 de imposto, né? 3 de COFINS, 0,65 de PIS e 2 de ISS, que dá um total de R$ 2.825 para um faturamento de R$ 50 mil. Perfeito? Nesse contexto, o médico indo para 11,20 vai ter um aumento de apenas 98,23%. Então ele sai de 2.825 para pagar 5.600. Então, essa é a realidade que vem pela frente a partir de janeiro de 27, tá bom? Agora vamos fazer aqui, né? É claro que é só usar a matemática e oscilar o faturamento que fica fácil, né? Mas vou fazer aqui que eu estou aqui com vocês para um médico que ganha 100 mil. Lembrando que nesse contexto ainda tem que calcular o adicional do imposto de renda e é sempre adição, né? O imposto da alta renda, dos super ricos, que é 10%, né? Até 10%, na verdade, tem uma tabela progressiva do lucro. Então, vamos fazer um cálculo aqui? Vamos lá. Faturamento de 100 mil. Capital, vou colocar 5%. Nós temos, por óbvio, COFINS 3 mil, 3% de 100 mil. PIS 0,65, R$650 e o ISS de 5 mil. Tudo bem? Nós temos ali a alíquota de 8,65%, num total de 8.650. Indo para 11,20, então nós estamos pagando a mais R$ 2.550 de imposto, que dá o mesmo percentual, por evidente, de 29,48, tá bom? Quando eu coloco aqui, por exemplo, 2,5%, quando eu estou trabalhando no interior, nós temos um aumento de 82,11% no pagamento desse imposto. Então eu saio de 6.150, vou para 11.200, praticamente o dobro, né? Então nós temos aí essa realidade, tá bom? E quando eu falo aqui, vamos fazer agora, né? Sabe aquela história? Quem sabe faz ao vivo? Nós vamos pegar 100 mil e agora eu vou fazer aqui a tributação fechada, tá? De todos os impostos para calcularmos também o imposto do alta renda, tá bom? Então vamos lá. Agora, estou calculando o imposto de renda da PJ e a contribuição social. E eu ainda ouço falar, sabe que eu ouço falar um parênteses aqui? Eu ouço falar o seguinte, não, eu pago 14% de imposto no total, né, das 5 alíquotas e agora eu vou pagar só 11,20. Não, jovem, a reforma tributária não está contemplando imposto de renda e contribuição social. Então essas alíquotas elas não estão sendo alteradas e nem substituídas em termos de imposto. Sempre que você raciocinar, tenta raciocinar fora da caixa, sabe? Você é brasileiro. Existe a possibilidade de uma reforma tributária para reduzir imposto? Não seja ingênuo, sabe? Por favor.
Tá? É um pouquinho só de consciência, né? Pois bem, quanto que eu tenho aqui de imposto? Eu tenho um total de mais contribuição, mais imposto de renda, tá? Eu vou trabalhar aqui com o percentual da capital. Quanto que eu tenho de total de imposto aqui? R$16.300, tá? Faturei 100, paguei o imposto, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e ISS. Quanto que deu? 16.330. Quanto que vai dar na nova sistemática? Eu tenho aqui igual 11.200 mais imposto de renda mais contribuição social. Então eu estou saindo de 16 para 18.880. Agora o que eu vou fazer? Qual é o cálculo agora? Eu vou pegar 100 mil, vou subtrair 18 mil, vai me sobrar 81.120, tá? 18.880, 81 aqui, 120. Perfeito? Perfeito. Se eu tenho 81 mil, eu estou sujeito à alíquota do alta renda, do super rico. Por quê? É acima de 50 mil, tá? Vamos supor que a tua empresa aqui tenha 15 mil de despesa, né? Qualquer despesa, salário da secretária, aluguel da clínica, qualquer despesa. É muito fácil ter despesa no Brasil, né? Notadamente com essa inflação gigantesca, certo? Então te sobrou 66.120. Perfeito? Nesse contexto, a gente tem que achar a alíquota para você pagar o imposto dos super ricos. Aí eu procuro aqui uma tabela. Encontrada a tabela, nós vamos avaliar o seguinte. Então eu tenho aqui 81.120 de lucro antes da despesa operacional, 15 mil de despesa operacional. Quanto me sobrou? 66.120. Na tabela, na famigerada tabela, eu tenho que aplicar aqui uma alíquota, porque essa alíquota ela é progressiva, né? Nesse contexto de 3,95%. Então aqui um parênteses. Não é 10% acima de 50 mil, não. Começa em 0,17 e chega em 10 para quem ganha acima de 1,2 milhão. Se você vem acompanhando o canal, você está sabendo disso, tá? Se você não viu, está vendo esse vídeo, fala aqui a dúvida que eu respondo ou pode ver aí um vídeo pregresso, ok? Pois bem, então você vai ter que recolher, em razão desse lucro, 2.611,74. Ou seja, sobrou um líquido de 63.508,26. Olha só, você ganhou 100 mil, eu descontei na prática um total só de imposto, tá? Não estou falando da despesa. 21,49%. Nesse exemplo, é o que você vai pagar de imposto. Entendeu? Sim, é isso que vem pela frente, tá bom? Então nós fizemos aqui uma simulação de 50 mil, onde quem fatura isso não vai estar sujeito ao imposto dos super ricos, porque é 50 mil de lucro e não de faturamento. Lembrando que a alíquota, né, a base de cálculo é na pessoa física do imposto dos super ricos, ao contrário do imposto do faturamento, que é na jurídica, e fizemos aqui esse faturamento de 100 mil, onde eu tive o aumento do imposto, do ISS, PIS e COFINS, criei aqui uma despesa operacional de 15 mil e, em razão do lucro superior a 50 mil, achei a alíquota sujeita de acordo com a tabela, tributei, significando dizer que esse contribuinte, nesse exemplo, pagou para o governo nesse mês 21.491,74 de imposto. Perfeito? Dúvidas? Fico ao dispor e vamos em frente.